versículo que a gente continua estudando é o 8, Romanos 8, versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 8. Quando você encontrar, fala achei, e a gente começa junto. Podemos começar? Vamos lá, vamos junto. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos de novo para guardar na memória? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso aqui é uma afirmação. Quem está na carne não está agradando a Deus. Eu vou perguntar, você pode, por favor, ser sincero, tá? Para você mesmo, não para mim. Mas existem momentos da nossa vida, por mais que sejamos pessoas de Deus, de Jesus, andamos pela palavra, nós muitas vezes agimos pela carne. Quando a gente fala carne e espírito, claro que o pastor vai ensinar de maneira que eu sei que todos que estão aqui conhecem, entendem o que eu estou falando. Mas quando falamos a divisão da carne e do espírito, agir no espírito é fazer aquilo que a palavra determina. Agir na carne é cumprir a tua vontade pessoal, não cumprindo a vontade de Deus. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa de bem, mas que sem você dar atenção para isso, você pode, por exemplo, ter raiva, ódio de alguém que tem uma opinião diferente da sua. Isso é algo que agrada a Deus? Isso é a obra do quê, irmão? Da carne ou do espírito? Da carne. Então, toda a obra da carne é o que me faz afastar de quem? De Deus. Todas as obras que você pratique ou que você esteja vivendo, que tu sabe que isso é o que afasta você de Deus, isso ali é uma coisa que não está agradando ao Senhor. Então entendemos nós como afirmação, portanto, quem não está agradando a Deus são as pessoas que não conseguem viver no Espírito. E vamos ser sinceros, irmãos, é cada incircunciso que aparece na vida da gente. Você sabe o que é um incircunciso? A Bíblia fala que os que não eram circuncidados no Velho Testamento eram o povo estranho. Os circuncidados eram os judeus. Lembram disso? Quando Deus falou com Abraão. Quando a gente fala assim, tem pessoas que às vezes é cada mula de Balaão que aparece, né, gente? Quando eu falo assim, você sabe que eu estou sendo, né? Estou usando uma linguagem pejorativa, para você entender. Tem dias que há coisas, situações que querem realmente medir a sua febre. Querem realmente ver se você está andando com Deus. É ou não é verdade? Quem passou por isso hoje? Não passou? 1, 2, 3, 4, 5, passou a semana? Quem passou essa semana? Passou essa semana medir minha febre. Mexer comigo aí. Então entenda, irmãos, vai existir dias que realmente vão ter situações que vão fugir do seu contexto espiritual. Quando eu falo contexto espiritual, é a medida de fé. E eu vou explicar um pouco mais. Põe só na tela, Efésios 4, 27. Quase toda sexta-feira eu falo isso aqui. Quero ver se vocês sabem. Sem olhar, sem olhar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio para nunca mais esquecer. Efésios 4, 27 diz o quê? Vamos junto lá. Não deis lugar ao diabo. Está escrito aonde? Então, toda vez que você lembrar que não pode dar lugar para o diabo, você vai lembrar do quê, irmão? Efésios 4, 27. Vamos gravar? Efésios 4, 27. De novo, Efésios 4, 27. Quando você chegar na tua casa hoje ou amanhã, no final de semana, o dia que for, da semana que vem, você vai topar de uma situação, você vai lembrar. Efésios, combinado? De verdade, se você puder me ajudar, porque eu já fiz isso em outras igrejas que passei, na Igreja da Graça, só passei na Igreja da Graça. E já fiz essa experiência. Eu quero que você venha contar para mim na próxima semana. Pastor, essa semana eu usei 4:27. Combinado? Combinado, você promete mesmo, de verdade? Pastor, se eu precisar, eu vou falar para o senhor, pastor, essa semana eu usei Efésios 4:27. Porque está aqui, irmão, muito claro, não posso dar lugar para o diabo. Porque você pode ser uma pessoa que não vive na carne. Porque a pessoa que vive na carne é uma pessoa que não está agradando a Deus. E a pessoa que não agrada a Deus, literalmente, eu acredito que você vai conseguir compreender que uma pessoa que não agrada a Deus está desagradando. E quem está desagradando está deixando Deus chateado. E eu acho que você não quer chatear Deus. Sabe por que a gente não quer chatear Deus? Tem umas pessoas que falam de forma ruim,
Mas existe um lado bem sério sobre a questão de algumas pessoas que falam assim, por exemplo, a mão do meu Deus vai pesar sobre a cabeça do Renato. Isso funciona? Sim ou não? Não, porque Deus não vai querer fazer o quê, irmão? Ó Deus, vamos dizer que eu sou muito íntimo de Deus. Deus, eu tenho ódio do Renato. Ah, briga. Sim, filho, eu também não gosto dele, vou pesar a mão sobre ele. Você acha que Deus faz isso? Seria totalmente controverso. Então, esquece o negócio de pesar a mão de Deus. A mão de Deus se pesa sobre o pecado. Amém, irmãos? Ah, mas você vai ver, mexeu com o pastor, o capeta. Irmãos, tem palavras que sim, realmente eu tenho que dar a honra, mas eu não tenho que misturar as coisas. Amém, gente? Não vamos querer criar, já tem tanto demônio para atrapalhar, não vamos inventar outro. E é que as pessoas acabam inventando esses demônios, né? Fazendo a pessoa ficar oprimida. Mas vamos pensar o seguinte, se eu não posso, então, dar lugar para o diabo, então eu não posso dar o agrado que ele quer. Vamos deixar aqui? Deixa comigo e vamos, por favor, em Hebreus 11:6. Em contrapartida, se está no pecado, se eu não agir como um homem de Deus, se eu não agrado a Deus, em contrapartida, o que eu tenho que fazer para agradar? Como que eu faço para agradar a Deus? Vamos lá, Hebreus 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Deixa eu achar aqui também, isso, Hebreus 11, 6. Se você não tem Bíblia, passa na tela para você. Vamos junto? Ora, sem fé é impossível, ponto, parou aí na vírgula. Quer dizer, eu não consigo agradar a Deus se eu sou uma pessoa sem fé. Então eu consigo entender, eu estou desagradando a Deus se eu não tiver atitudes de fé. O que é fé, pastor? Claro que eu não vou ficar chovendo no molhado, mas eu preciso reexplicar. Até esses dias uma irmã falou, pastor, a minha irmã está indo na igreja e ela está gostando porque o senhor prega bem explicadinho. Eu falei, glória a Deus. Eu repito bastante, mas é para ensinamento mesmo. Eu sei que eu sou repetitivo, por mais que você saiba, eu gosto de falar. O Paulo disse, para mim não é peso repetir, é peso para você ouvir? Então tá tudo certo, não é peso para você ouvir, para mim não é peso falar. O que ele quer dizer? A fé, irmão, ela vem ao nosso coração por meio da palavra. Quando eu ouço, por exemplo, vamos imaginar que aquela passagem de 2 Reis, capítulo 4, onde o Eliseu chega à casa daquela senhora, que o Elias, 1 Reis, capítulo de número 8, se não me engano. 2 Reis é os vasos que foram cheios. 1 Reis fala daquela senhora que estava em casa dizendo, eu vou comer o pãozinho que nós temos aqui, o restinho de farinha, o restinho de azeite, vamos morrer. Então as palavras dela estavam sendo ligadas ao que ela estava vivendo. Vamos falar a verdade, quando você está desmotivado, quando o teu espírito está desanimado, você fala o que você vê. Vamos de novo, quando você está com o teu espírito desanimado, você só fala aquilo que você está vendo. Você começa a olhar para a conta, para o problema no casamento, problema na empresa, problema funcional, problema na igreja, problema espiritual, eu não consigo orar, eu não consigo mais ler a Bíblia. Você começa a enxergar como se tudo fosse um problema. Teu espírito está abatido. Você está desnutrido espiritualmente falando. É como se vocês lembram quando teve o Covid? Lembra? Inclusive algumas pessoas estão, tem que ter um cuidado aí, né? Pessoas estão passando esse Covid de novo aí, né? A gente sabe que é uma gripe agora. Em nome de Jesus, não vai ser nenhum mal que nos vai nos atrapalhar. Mas vocês lembram que as comorbidades que eles falavam, por exemplo, as pessoas com a baixa imunidade, elas tinham uma dificuldade maior para encarar o problema. Pessoas que estão com baixa imunidade na fé, quando o problema vem, ela se entrega. É mais fácil para ela cair de cama. É mais fácil para ela cair numa situação que ela precisa de um pastor estar orando para fazer o quê, irmão? Para ter um respirador. A pessoa está viva na fé porque alguém está fazendo alguma coisa. É um respirador de fé, né? Tem alguém intercedendo, uma igreja, um pastor, uma esposa, um marido, enfim. Quando nós falamos assim, nós compreendemos que muitas pessoas, quando estão abatidas com o problema, elas muitas vezes não conseguem utilizar da fé. E na hora que qual é a hora que a gente consegue aplicar a fé? Que hora, irmão Neudir? Na hora do problema.
Então veja que a hora que essa senhora, eu não vou abrir porque senão eu vou crescer muita mensagem, mas quando a senhora vê que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, quais eram as palavras do coração dela? Não da boca. Não da boca, porque o coração dela já dizia, nós vamos morrer. Quando você está passando por um problema, você que não está bem, imune espiritualmente, você pode dizer, para mim não tem jeito. Então eu quero forçar, com fé, falar para você, diga comigo, para mim tem jeito. Para minha família tem jeito. Para tudo que diz respeito à minha vida, tem jeito. Para a esposa, para o marido, para os filhos, para a saúde, tudo tem jeito. Como pastor, olha o que eu estou passando, o senhor não está vendo? Eu não sei o que está passando, mas eu sei que Deus, Ele se agrada com pessoas que têm fé. Então, como que a gente agrada a Deus? Quando a gente usa da fé. Essa senhora escuta essas palavras do Elias. Vamos dizer que eu sou o pastor, vem aqui. Essa aqui é a senhora que está lá, eu vou morrer. Vem bem triste, irmão, bem arrasado, acabado. Ele está aqui, eu falo assim, ó, seguinte, você vai lá e vai fazer um pão. Primeiro você vai fazer para mim. Aí depois, se sobrar, você come você e seu filho. Aí ela, mas senhor, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, como que eu vou dar pão para o senhor, vou deixar meu filho passar fome? Aí ele fala assim, ó, senhora, vai, porque a farinha da tua botija não vai acabar. Tua panela vai estar cheia de farinha, e a botija de azeite, quanto mais você usar, mais azeite vai ter. O que o pastor faz, irmão? Ele traz a palavra que traz fé. Quem recebe de manhã a mensagem? Palavra que traz fé. Amém? Deus me deu essa inspiração. Todo dia, 6 horas da manhã, eu gravo uma mensagem e envio para as pessoas da igreja. Todo dia. Eu tenho, no grupo da igreja, tenho mais 130 pessoas. Aí, fora as pessoas da igreja que não estão no grupo, que não querem entrar no grupo, que eu tenho. Obrigado, irmão. Era só para fazer o teatro. A lista de transmissão que eu mando para mais umas 100 pessoas. No grupo da minha família pessoal, mais umas 20 pessoas. Aí o grupo da igreja de Palmas, que eu também tenho também o grupo da igreja de lá. E um grupo que também chamado Hora da Graça, que é as pessoas que entram em contato comigo na televisão. Em média, 500 pessoas recebem essa mensagem que você recebe todo dia. Você já viu quantas pessoas assistem? 20, 30, quando muito 50. Irmão, eu estou lançando a palavra de fé. Você come ela se você quer. O Elias falou, vai e faze conforme a minha palavra. Elias não era Deus, eu não sou Deus, mas eu transmito a palavra de Deus. Você transmite a palavra de Deus. Quando eu falo isso, eu estou usando uma expressão para você entender, palavras que trazem fé. Uma palavra que te motiva você a olhar, não é isso que eu não vou olhar para a botija acabando farinha, eu vou olhar porque Deus vai fazer, não sei como, mas cada vez que eu botar a colher aqui, vai encher essa farinha. Ah, pastor, isso aí é loucura. Loucura é, porque a fé para alguns é loucura. Jesus falou, Jesus disse, quer viver na fé? Vão te chamar de louco. Me chamem de louco, mas me chamem de louco por Jesus. Você pode falar amém? Então, nós somos loucos por Jesus. Queremos dizer, quando eu falo loucos por Jesus, é uma expressão, é uma linguagem alta, não me interprete mal. Mas, irmãos, quando você faz uma loucura, como se diz respeito à fé, é que você crê totalmente. Então, quando Deus vê você cheio de fé, Ele se agrada. Tem coisas que demoram a acontecer porque você não está agindo pela fé. Você não tem, coloca Romanos 8,8 na tela para mim. Vamos ler de novo? Romanos 8,8. 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, qual que é o momento que você não agrada a Deus? Quando você deixa a tua carne falar mais alto. Pastor, eu vou deixar de colocar comida na mesa para os meus filhos, de comprar um presente para ele no final do mês para devolver dízimo? O senhor está ficando louco? Eu não sou louco, louco é Deus de pedir então, porque Deus está pedindo aqui, que é a palavra dele. Pastor, eu vou me tornar um ofertante na igreja, sendo que eu podia comprar uma sandália nova para minha mulher, um sapato novo para meu marido? Vai ter pessoas que vão falar isso? Vai, mas o que o profeta falou? Vai e faz do jeito que eu estou pedindo. E o que eu acho mais importante nessa mensagem, ele fala, primeiro quem come sou eu. Primeiro para Deus, depois para você. Como assim, pastor? Credo, o senhor está contra, não estou contra você, eu estou a favor da palavra.
Primeiro para Deus. Quando eu falo para Deus, irmão, esquece religião, esquece placa de igreja, esquece as poltronas, esquece tudo. Eu faço para cumprir a palavra. Porque o que agrada a Deus é a fé, e de eu crer naquilo que a palavra diz. É isso que agrada a Deus. Então veja que a motivação é outra. Pode voltar em Hebreus 11, versículo 6. Vamos voltar lendo lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos junto agora, por favor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele... E tem um E. O E é porque soma aqui a conversa. E que é galardoador dos que o buscam. O que é galardão? O que é galardão? É a recompensa. A recompensa do teu esforço por cumprir a palavra, Deus recompensa você. Pastor, então a gente está barganhando com Deus? Não, não é barganha. Deus abençoa aquele que anda na palavra. Aquele que vive pela fé da palavra. Deus, o que eu estou vendo me traz tristeza, mas o que eu creio me traz alegria. Quem já leu em Joel capítulo 3, eis que toda a carne será visitada. Sabe o que significa isso, gente? Toda a carne, preste atenção, carne não agrada a Deus. Não é o que a Bíblia fala? Carne não agrada a Deus, a nossa carne não agrada. Só que ele fala, vai chegar o dia que toda a carne será visitada pelo Espírito. Ou seja, Deus quer que todos agradem a Ele. Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Agora, é tão difícil lidar com algumas situações que a gente muitas vezes se desmotiva. E sabe por que a gente se desmotiva? Por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Quando você ora e crê, você ouve a palavra e tem fé para praticar aquilo, Deus faz o quê, irmão? Ele recompensa. Por isso, olha que muito claro que é a direção, para ficar bem objetivo. Ele diz que é necessário. O que significa a palavra necessário, irmãos? Precisa, é uma necessidade. Não tem como você fugir disso. Então, para você viver com Deus e na fé, você vai ter que praticar essas coisas, senão não vai dar certo. Veja que há pessoas que podem passar talvez muitos anos, e digo para você, irmão, é mais fácil a palavra entrar no coração de alguém que acabou de chegar do que alguém que está há anos buscando a Deus. Porque uma pessoa que está há anos buscando a Deus, eu vou até falar uma coisa que você vai dar risada. Você sabe que a carne, quando fala carne, somos nós, tá? A carne, ela se acha muito espiritual. E eu vou provar para você. Eu vou provar para você que a carne se acha espiritual. Como assim, pastor? A carne gosta de levantar de madrugada para orar? Por quê? Se a gente não ora, é porque a gente acha que está tudo certo, não preciso de orar, estou bem já. Se eu não veio tomar Santa Ceia, não, pastor, já estou em comunhão com o Pai. Quer dizer, a carne acha que é muito santa. Ah, pastor, para quem no culto durante a semana, para quem no domingo na igreja, por que vir com família na igreja, a carne acha que está tudo? Ou seja, a carne é tão santa que ela acha que não precisa de orar, que não acha que precisa de ler a Bíblia, que acha que não precisa mais vir aos cultos para aprender. A carne acha que não precisa orar para ser curada, é melhor tomar dipirona do que orar pela palavra de Deus. Deu para entender? Então a carne se acha santa, se acha espiritual demais. Então pense, quando a carne está predominando, automaticamente você está desprezando o que agrada a Deus. Agir por fé é uma loucura para quem não anda com Deus. Mas quem anda com Deus é galardoado, é recompensado. Há uma recompensa. Irmãos, é tão bonito quando você vê uma história de sucesso de pessoas que andam com Deus, que você fala, esse testemunho é fiel e verdadeiro. Porque é Deus que conduz. Você já viu uma pessoa que deixou de andar com Deus que a vida dela melhorou? Alguém conhece alguém que a vida melhorou? Eu falava com a minha esposa hoje, alguns dias a gente está comentando sobre isso. Falava com a minha esposa hoje. Você percebeu que as pessoas estão perdendo o temor das coisas de Deus? Você percebe? Você nota, não esquece agora, até o ministério. Você percebe que as pessoas estão perdendo o temor, o respeito, o amor pelas coisas de Deus? E por que isso está acontecendo? Você mais velho da igreja, você é um cristão mais antigo. Você se lembra quando as pessoas faltavam um culto, faltava uma campanha, acontecia alguma coisa em casa, ela corria para a igreja de novo. O diabo está se renovando, irmão.
Hoje a pessoa sai da igreja, não acontece? E ela faz o quê? Sair da igreja. Ó, tá até sobrando mais dinheiro, que agora não precisa fazer o quê? Não preciso devolver dízimo, né? Não preciso dar oferta. Ó, tá tudo bem. Ó, pastor mentiroso. Viu? Falei que era um sem vergonha, ladrão. Aí o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E a pessoa vai definhando. Casamento vai desestruturando. O amor vai apagando. Porque ela vai se distanciando de quem? De Deus. O fato da pessoa estar na igreja é um dos pretextos de você estar sempre na palavra. Mas se afastar, irmão, no momento que a pessoa se afasta, não acontece nada. Irmão, eu me lembro, prego a palavra, desde que cheguei no evangelho, conheci Jesus, eu vejo isso. A pessoa começava a buscar Deus, parava, acontecia alguma coisa, ela voltava, meu Deus, deixa eu voltar, porque senão, olha, que com tanta coisa ruim que aconteceu, porque eu me afastei. Só que hoje o diabo faz o quê, irmão? Ele vai fazendo, quem já criou porco? Além do irmão Neudir, né? Que o pai é dono de criador de porco, né? Alguém já viu cevar porco? Você vai fazendo o quê? Você vai alimentando, você vai alimentando. Você alimenta, tá na hora de passar a faca no bicho. E o porco é tão coitadinho, né, irmão, que ele fala, poxa, esse amigo gosta de mim, todo dia ele me trata. Né? Cria até uma amizade. Ó, meu amigo. Mas uma hora chega a conta. E uma hora o diabo vai querer fazer o quê, irmão? João 10:10 na tela. Fica sempre pertinho da tela aí, irmão, para você não demorar. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo quer fazer. Então ele sai, irmão, o ladrão ele chega e rouba na cara dura. Tem uns que são cara de pau, né? Mas quando o ladrão quer fazer um roubo grande, porque a tua alma tem muito valor. Tem ou não tem valor para Deus? Tem. E se é valoroso, irmão, o ladrão faz o quê? Se o ser humano consegue preparar, irmãos, meses, anos, décadas para fazer um roubo, para fazer o roubo de um banco, você acha que o diabo ele tem, como que fala? Ele tem pressa para a tua alma? Ele não tem pressa. Ele vai cevar a pessoa até a pessoa achar que não precisa de Deus. Aí a hora que o diabo vem faz o quê, irmão? E senta no lombo da pessoa e usa a pessoa como cavalo. Faz dela o que ela quiser. A palavra diz, eu não vou me lembrar agora, se os irmãos se lembrar, pode me ajudar. Não precisa nem procurar, só se lembrar mesmo. A palavra diz que a queda do homem não acontece na hora que ela peca. Ela peca hoje, mas a queda acontece depois. A queda não é agora. Então vejo que há pessoas que ela se afastou de Deus, porque ela não está mais agradando. E por que não está agradando a Deus? Porque está lhe faltando fé. E por que faltou fé? Porque se afastou. Ou seja, começou a deixar a carne mandar, a preguiça, o cansaço. Ai, pastor, deixa eu contar uma coisa para você. Dias atrás, atendi, pastor, mas agora a igreja ficou muito longe agora, pastor. Falei, pois é, irmã, mas é que tem aquele subidão, mas irmã, fala o seguinte, ó, se a senhora for um pouquinho mais, se a senhora andar 300, acho que não dá nem 300 metros essa quadra, ou dá, talvez, sei lá, dessa quadra aqui para essa outra aqui, se a senhora andar 300 metros, a senhora passa um pouquinho assim, sobe aqui, não tem subida, é bem facinho. Ah, mas aí aumenta, né, pastor? É por isso que eu não vou para a igreja, pastor. O senhor tem que entender. Eu converso com Deus, irmão. Né? Eu acho que eu vou até mudar de igreja. Irmão, eu sei de pessoas que saíram, nem sequer pediu a bênção do pastor, irmão. Nem sequer conversou, nem sequer falou, pastor, o que a gente tem que fazer? Dá uma direção para a gente. Pessoas que vivem sem direção, irmão, são pessoas que estão desnorteadas. Igual barata tonta, não sabe onde para. E barata faz o quê, irmão? Só come lixo. Tem gente que come qualquer coisa só para poder ficar facilitando as coisas. Tem gente que para facilitar as coisas, mas ela faz tudo. Não sei se vocês perceberam que eu tenho evitado de live. Eu gravo as mensagens e posto depois. Não estou fazendo live mais. Porque as pessoas estavam fazendo o quê? Eu falei, meu povo não vem para a igreja, mas assiste a live em casa. É mais fácil assistir em casa. Então, quer saber? Cortei. Agora eu só gravo a mensagem e posto depois. A pessoa que quer vir, venha no culto. Amém, Jesus? Mas por quê, pastor? Porque tem pessoas que elas ficam achando que as coisas cômodas são as melhores. E, irmão, altar é lugar de
clamar, lugar de sacrifício, lugar de dedicação. Igreja é lugar de oração, de união, de unidade, de busca incessante. Se a Bíblia fala que nós temos que lutar para nos tornarmos varões perfeitos, quer dizer, eu não sou perfeito, eu tenho que cada dia melhorar. Amém, Jesus? Deixa aqui, vai comigo em 2 Samuel 24. Eu só vou fazer uma pergunta para você, se você se lembra quando o Davi, 2 Samuel 24, o Davi ele fez um censo. Censo é uma contagem, né? Ele fez uma contagem do povo de Israel. Alguém se lembra desse censo? Lembram? De manhã, irmão, foi uma coisa muito legal. Estou pregando e falei exatamente o que eu vou falar para você agora, né? Do 2 Samuel 24. Aí uma senhora que estava no culto, uma senhora nova, ela falou assim, pastor, desse jeito, pastor, hoje vai passar na Record 2 Samuel 24. E eu falei, senhora tem que vir para a igreja, irmão. Eu vou só comentar, não precisa ninguém nem apontar, tá? Só escute, se você achar bom, guarde, se não achar ruim, joga fora. Amém? Amém? Você pode guardar se quiser, porque é bom. Se achar que é ruim, joga fora, não fica bravo comigo, não. Mas, pastor, o senhor tem que ver só, que bom que tem a novela da Bíblia, pastor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu queria muito aprender as coisas. E eu lembro que começou essas novelas bíblicas. Quem já passou os olhos dessa novela bíblica? Já ou não? E a primeira novela bíblica que passou foi a novela do Davi, se não me engano. Acho que foi, faz muitos anos, faz mais de 15 anos que passou. 14, 13, deixa eu pensar. 2006, mais ou menos isso, quase 15 anos. E eu lembro que eu assisti essa tal dessa novela em casa, que passava nessa emissora. Aí o dia que, vocês sabem que o Davi cometeu um pecado sério, né? E o pecado aconteceu através de uma coisa mais séria ainda. Vocês lembram qual que foi? Pode falar. E adulterou. Mas como que aconteceu o adultério? Tem a história. Davi está o quê, irmão? Olhando no palácio, contemplando tudo que ele tinha no palácio, contemplando, né, a terra. Aí ele olha para baixo, está quem, irmão? Batseba. De que jeito que ela está, irmão? De blusa, né, de gorro. Ela está nua. E nesse episódio, justamente, estou eu e minha esposa assistindo para gravar, para aprender a Bíblia, com a Bíblia na mão. Aí mostra a mulher nua, irmãos. Aí termina a novela, começa a fazenda. Você entendeu? Como eu disse, você não precisa guardar o que eu estou falando, tá? Porque essa senhora falou, pastor, hoje eu vou aprender mais, hoje vai passar 2 Samuel 24. Não é para assistir em casa, hein? Eu falei, irmã, deixa eu explicar para a senhora uma coisa. Aprenda com o Espírito Santo. Né? Tem coisas que, eu não estou dizendo para não assistir, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas, irmãos, a Bíblia fala, irmão, se a árvore é santa, os frutos também são. Eu não preciso de colocar, por exemplo, uma imagem de uma pessoa nua para poder dar imagem, para poder dar ibope, para poder dar, sabe, para chamar atenção. Você entendeu? Mais uma vez eu vou repetir. Não estou contra e nem a favor. Eu só estou posicionando e explicando o que aconteceu. Aí eu parei igual eu parei agora. Irmã, a senhora entendeu? Não, deixa isso para lá, irmã, vamos para cá. Ela queria se argumentar. Não, pastor, é que eu não assisto, é que eu acabei vendo que é bom da Bíblia. Não, mas deixa isso para lá, vamos para a palavra. É melhor ficar na palavra. Guarde isso que eu vou falar, irmão. Tem coisas que parece bom, mas não é bom. Tem coisas que, não, mas nada a ver, pastor. O que tem a ver isso? Deus quer que você coloque os olhos naquilo? Né? E eu posso dizer para você, antes de conhecer Jesus, eu era um adúltero. Eu tenho vergonha do meu pecado, mas eu não tenho vergonha de testemunhar. Já contei para vocês que eu cheguei e falei, mulher, você me perdoa, não me deixe, que eu vou ficar largado para as traças. Ela me perdoou, mas se não fosse a misericórdia de Deus, eu estava sozinho. Não tinha pastor, não tinha filho, tudo perdido. Então você pensa, irmão, o adúltero, vendo a nudez, vai acontecer o quê? O que vai querer acender de novo? Vai querer acender de novo o quê, irmão? A carne vai querer falar de novo, irmão. Você vai querer voltar naquilo de novo. Então tem lugares, ai pastor, eu ainda tenho vontade de tomar aquela cervejinha. Se é aquele ambiente, não vá para aquele ambiente mais. Pastor, mas junta todos os meus irmãos, mas eles ficam bebendo até cair de bêbado. Você vai se juntar lá de novo? Se você sabe que você vai ser tentado, faz o quê, irmão? Vamos lembrar do que eu pedi para você não esquecer? Lembrou?
Pastor, mas são meus irmãos. Você vai ter que negligenciar, não. Você vai ter que deixar esse momento para um outro momento que você esteja firme, a ponto de você não cair mais. Amém, Jesus? Então, é melhor fazer o quê? Pastor, mas se fazer 10 anos, o diabo me tenta nisso, então você vai ficar 10 anos longe disso. Dar lado para o diabo é você estar, ai, ninguém está vendo, ai, ninguém vai ver. Já contei para vocês o dia que eu fui fazer uma visita, não aqui. Fui fazer uma visita, aí cheguei na casa. Você sabe aquelas pessoas que deixam champanhe na estante? Quem fazia isso? Alguém fazia isso? Eu também fazia, deixava champanhe na estante. E eu cheguei, e eu lembro que quando eu cheguei de surpresa, cheguei para conversar com a família, estavam pensando numa situação. E no que eu entrei na casa, eu vi a irmã. Eu falei, não, irmão, pode ficar tranquilo, irmão, eu já tinha visto. A questão não é nem o champanhe, até usava de decoração lá, né? Às vezes é um hábito. Só que às vezes, irmão, a gente tenta esconder uma coisa que não aparece diante dos olhos. Amém? Só aparece o que está no coração, diante de Deus. Então veja que há situações que, como a de Davi, que Davi fez uma coisa que parece não ser errado. Quem acha errado contar quantas pessoas tem Pato Branco? Você acha isso errado? Você acha isso um pecado? Só que Deus não queria que Davi contasse o povo de Israel. Por quê? Vamos ler. 2 Samuel 24, versículo de número 10. Isso aqui é depois que ele contou o povo. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasse a iniquidade do teu, porque tenho procedido muito. Quando ele pecou, depois que ele terminou de fazer o que alegrava ele, o que ele fez, irmão? Coração? Coração? O coração doeu, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Você está sabendo que está fazendo errado e continua fazendo. Só que a hora que ele conclui, porque é aquela coisa, irmão, é igual uma traição. A pessoa comete uma traição, no momento parece que ela sabe o que está errado. Ela sabe que aquilo não deve ser feito. Só que ela continua. E quando termina, a pessoa se sente um lixo, porque ela sabe que ela fez errado. Aí chega o momento que Davi fala, Senhor, faz passar esse pecado, Deus, eu não quero voltar mais nele. Vamos falar a verdade, não tem gente que é sem vergonha? Quando eu falo vergonha é que a pessoa, ela gosta de cair naquilo. Tem gente que gosta de voltar no mesmo erro. E ela não se livra daquilo. Por quê? Veja comigo o versículo 11. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, ao vidente do Senhor, que é o mesmo que profeta, tá? Dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe aí, tá? São 3 coisas, você escolhe. 3 coisas te ofereço. Escolha uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe, vamos junto, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Você quer essa? Você quer essa? Vamos juntos, você quer essa? Eu também não quero. Ou que por 3 meses você tenha que fugir dos seus inimigos. Você quer essa? Eu também não quero. E último, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Aí ele fala, delibera agora e vê a resposta que hei de dar àquele que me enviou. Quem que enviou o Gade? Foi Deus. Pergunta que eu faço para você, qual das 3 você quer? Nem eu, irmão. Não é pesado isso? Porém, tem coisas que você desagrada a Deus, que não tem volta. Deus perdoa. Deus perdoou Davi? Perdoou. Só que aquilo que você plantou, você vai colher. Imagine, por exemplo, no adultério. Vamos dizer que a pessoa foi santa a vida inteira num adultério. Irmão, eu vou falar para você que, infelizmente, você já ouviu falar de pastor, de obreiro, de membro de 500 anos de igreja, né? A pessoa que mais ajudava na obra de Deus, pessoas que cometeram um adultério, um vacilo. Naquele vacilo engravidou uma mulher. Tem resultado? Teve perdão? Muitas vezes tem o perdão, né? A pessoa tem um coração de Deus e perdoa. Só que, e a criança faz o quê, irmão? Joga fora? Igual as pessoas estão querendo fazer agora? Não é o que as pessoas estão querendo fazer agora? Matar as crianças? Não é isso? Não estão querendo matar as crianças dentro do ventre da mãe? Gerou vida, a vida não pertence ao ser humano, a vida pertence a Deus.
Então veja, irmão, que Davi, ele cometeu algo, irmão, que parece ser tão inocente. Vamos ser sinceros. Guarde que eu estou sendo profeta para você aqui hoje, em nome de Jesus. Tem coisas que para você parece que não é nada. E é exatamente aquilo que está fazendo você sofrer. Não, pastor, isso aqui não dá nada. Não, isso aqui não. Lembra que eu falava? A falta do temor. O que desagrada a Deus é andar na carne. A carne te faz você perder o temor, fazer as coisas do teu jeito. Deus pediu para enumerar o povo? Pergunta, por que Deus ficou chateado então? Que Deus brabo esse, pastor? Quando Deus chamou Davi, Davi amava as ovelhas. Agora ele queria fazer o quê, irmão? Olhar e fazer o quê? E contemplar as ovelhas. Eu tenho tantas ovelhas que eu cuido. Eu sou rei de 100.000 pessoas. O que cresceu no coraçãozinho? Orgulho. Ele começou a achar que tudo que ele tinha era dele. E tudo que ele tinha era Deus. Vamos junto? Ele achava que tudo que ele tinha era dele. Mas tudo que eu e você temos é Deus. Você tem uma esposa? É de Deus. Você tem um marido? É de Deus. Você tem filhos? Você tem dinheiro? Você tem trabalho? Vamos junto? Você tem saúde? É de Deus. Se Deus tirar, irmão, não sei 5 segundos, tem gente que é forte aqui, né? Irmão Renato que faz academia todo dia, se deixar 1 minuto sem respirar, ele aguenta forte. É bom de natação, irmão, né? Mas deixe 2 minutos sem ar para ver. 3. 4, para aqueles que são bem fortes. 5. Aí você vai ver a importância, irmão, de não cair na mão do homem. Davi sabendo que tinha errado, mas não foi nada demais, mas Deus não mandou fazer. Por isso que nós andamos por fé e não por vista. Olha a diferença. Leia comigo o versículo seguinte para a gente orar. Versículo de número 13. Veio, pois, Gade a Davi e fez saber, e disse a ele, eu já falei né? Perdão, é o 14, desculpe. Então disse Davi para Gade, ele respondeu, Deus perguntou, essas 3 coisas, qual você quer? Bem forte comigo. Estou em grande? Por que ele estava em angústia? Porque ele estava? Quando que a gente fica angustiado, irmão? Quando a gente está errado. Quando você fica para os cantos, quando você não quer falar com ninguém, você está errado. Eu estou errado. Porque ele fala, poxa, pastor, eu tenho que escolher uma coisa tão ruim dessa, mas eu estou tão angustiado, ou seja, eu estou me sentindo tão mal pelo que eu fiz. Versículo ainda de número 14. Leia comigo. Porém, caiamos nas mãos do Senhor. Para aqui eu pergunto, caiamos é plural ou singular? Quando a gente cai, a gente não cai sozinho. Diga misericórdia. Quando um cai, você está chamando o outro para cair. Já percebeu que uma pessoa que está no pecado, ela quer que outra pessoa esteja com ela junto? Já percebeu? As coisas nunca... Minha mãe falava, quando um não quer. Já ouviu essa expressão? Quando um não quer, 2 não briga. Quando um não quer roubar, 2 não rouba. Quando um não quer passar a perna, 2 não passam a perna no outro. Quando um não quer falar mal do outro, 2 não falam mal do outro. Só que tudo isso, irmão, Davi entendeu. Eu estou angustiado, estou triste, porém, que todo Israel agora, todo Israel, caia onde, irmãos? Leia, por favor. Caiamos na mão do Senhor. Por que ele pede para cair na mão do Senhor? Porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Irmão, cai na mão de Deus. Se for para cair, se cair, me ajuda? Cai na mão de Deus. Porque se você cair na mão do homem, você me perdoa eu falar uma palavra aqui? Perdoa? Você me perdoa antes de eu falar? Nós estamos lascados. Se você ficar na mão do homem, porque o homem não é misericordioso. O homem não vai pensar em te ajudar. Quando alguém descobre o teu erro, fazem questão de pegar uma trombeta e falar para todo. Você viu o irmão que fez? Você viu o pastor? Você viu a igreja? Quem viu o missionário morto quantas vezes no dia da Covid? Quem viu ele morto várias vezes? Morre, missionário R.R. Soares. Todo mundo, ai, pastor, morreu. Não morreu, irmão. É as más línguas. Não se esqueça, irmão. Caia na mão de Deus.
errou, vai para a misericórdia. Sabe o que Davi fez, né? Ele foi, orou, preparou um altar e Deus então fez passar aquela praga. Irmão, para ter mudança, tem que ter arrependimento. E arrependimento vem consigo temor, respeito, devoção, fé que agrada a Deus. Amém, Jesus? Eu posso falar mais um versículo? Posso mesmo? Eu gosto de pregar para vocês. Sexta-feira é um culto gostoso, irmão. Sabia disso? Porque eu sei que vocês gostam de ouvir a palavra. Você gosta mesmo? Então tá bom, né? Como diz os crentes, Deus está vendo. Deus está vendo. João capítulo 3, versículo de número 26. E foram ter com João, esse aqui é o João Batista, tá? E disseram, Rabi, aquele que estava contigo, Jesus, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, ou seja, ele está batizando, e todos vão ter com ele. Todos vão lá ver Jesus. E João respondeu e disse, vamos junto, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, de que eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, nós não somos enviados adiante do Senhor? Hoje, nós não somos o João Batista desse tempo? Porque nós sabemos. Quem sabe que Jesus vai voltar? Você vai com ele? Vamos se encontrar lá, hein? Nós vamos se encontrar, nós vamos se cruzar lá. Minha casa vai ser perto da tua. Não faça bagunça. Além das brincadeiras, irmão, veja o que o João Batista está falando para os seguidores dele. O que o Davi fez, irmão? Cresceu o que no coração? Orgulho. Vou contar o meu povo. Quando esse povo que seguia João Batista começou a seguir Jesus, o que o João Batista falou? Jesus está tirando o povo da minha igreja. Jesus está tirando o povo que está vendo esses ladrão de igreja. O que o João Batista disse? Ninguém recebe nada se não for dado do céu. Você é ovelha desse pastor que está aqui, irmão, mas eu sou ovelha do sumo pastor Jesus Cristo. Amém? Nós todos somos ovelhas de Jesus. Então entenda, você tem o pastor que Deus mandou. Não é o melhor, mas é o que Deus queria. Por que ele fala isso, irmãos? Porque eles achavam assim, você não está vendo que Jesus está ganhando mais gente que você? Olha o versículo de número 30. 30 agora. Bem alto, bem forte para a gente gravar nisso. É necessário que ele cresça. Parece que a gente acabou de ler uma palavra parecida que a gente acabou de ler lá em Hebreus. É necessário ter fé. É necessário Deus, Jesus aparecer. Quando você age por fé, quem aparece é Cristo. Quando você age por fé, quem resolve a parada é Cristo, é Jesus. Então, o nosso amigo João Batista está preocupado se as pessoas estão seguindo Jesus? Ele está feliz porque Cristo está crescendo. Jesus está crescendo. Eu vou falar para vocês, irmão, eu me entristeço quando eu perco uma pessoa da igreja, quando a pessoa sai com mágoa, quando a pessoa sai com raiva, quando a pessoa sai no pecado, quando a pessoa sai sem obediência. Irmão, você não é obrigado a congregar aqui, ninguém é. É ou não é verdade? Nós somos de qual céu? O céu não é a igreja da graça, o céu está lá no céu, lá, irmão. E um dia nós não vamos chegar assim, viu, o Pedro é da igreja da graça. E o Pedro fala assim, os irmãos da igreja da graça me seguem aqui na fila. Aí, né, vai que chegou o Judas também, né? Viu, os amigos aí, ó, que vai para a igreja tal, vem comigo aqui, eu sou o Judas, vem comigo. Né? Espera aí. Então, no céu vai ter divisão? Não vai. Então, entenda, irmãos, nós congregamos juntos e devemos respeito um ao outro, honrar o ministério, mas Jesus tem que crescer. Irmão, muito feliz eu fico sabendo quando a igreja A, B ou C, Deus está abençoando, está crescendo. É tão triste quando a gente vê esse negócio que a pessoa está contra. O João Batista falou claramente que ele cresça. Se é para seguir Jesus na palavra, nada sem palavra. Nunca se faz nada sem
a direção de Deus. Pastor, é a palavra que eu estou ouvindo. É nessa palavra que eu vou ouvir e vou obedecer. Então vai, porque Deus vai te honrar. Vai na fé da palavra. É aqui que Deus me quer. Deus me chamou para congregar aqui. É aqui que eu vou congregar. É aqui que eu vou continuar minha família. Minha família, meus filhos foram apresentados aqui. Meus filhos vão ser batizados aqui. Meus filhos vão casar aqui. Meus netos. Enquanto existir essa igreja e essa vida, nós vamos ver nossa família ser abençoada aqui, em Cristo. Amém, Jesus? Né? Eu fico feliz porque eu tenho crescido, né, no tempo do ministério, mas eu tenho visto Jesus crescer. Irmão, você não tem noção da alegria que eu tenho quando estou no altar com a minha família. Minha filha mais velha tocando teclado, a mais nova na bateria, minha esposa abrindo o culto, cantando, pregando, fazendo a obra de Deus. Jesus está crescendo, não é o Jefferson, não é o pastor, é Jesus crescendo. Né? Quando você vê, eu acho que o Neodir está tendo essa experiência agora, né? Fazendo a obra, sendo obreiro, a esposa obreira, ministra de louvor, vendo os filhos se encaminhando, né? Vi até um vídeo que mandaram para mim deles tocando lá. Estão crescendo na graça. Que ele cresça e eu diminua. É lindo, né? O irmão Sidney vê as meninas fazendo a obra, as tias da escolinha, né? A Gabi tem quantos anos, Gabi? 14 já? 13? 15? Eu sei. Eu te abençoei esses dias, ué. Né? Mas por que ele fala isso para você? É um prazer saber que os filhos, como Jesus disse, os meus filhos estão andando no caminho do Senhor. Olha a importância de não desistir. Deixa eu perguntar para vocês, quantas coisas já tentaram fazer vocês desistir? E o que manteve vocês de pé? Amém, Jesus? Seja firme, irmão. Vamos crescer o reino do céu. Amém, Jesus? Vamos terminar? 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. João 6, versículo 63. João 6, 63. Bem alto comigo agora. Bem alto, claro e bom som. Todo mundo junto. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Na sua Bíblia, quem está com Bíblia aí, quando você leu Espírito, está Espírito com E maiúsculo ou minúsculo? De quem que é esse Espírito aí? O seu Espírito. Lembra que eu falava? Quando você está com o Espírito abatido, quando você está desanimado, você age por fé? Quando a gente age por fé? Leia a última frase ali, ó. As palavras que eu vos disse são. Então, quando eu ouço a palavra, o meu espírito faz o quê, irmão? Vou encarar. Deus é comigo. Você pode falar amém? O teu espírito só é abastecido com o quê, irmão? Com palavra. E a sua fé, ela cresce com palavra. Não tem outro jeito. É pela palavra. É no amor de Deus que a gente vive. Por isso ele fala, o Espírito, vamos de novo, comecinho, o Espírito é o que vivifica. A carne não presta. A nossa carne não? Você já foi num velório que a carne da pessoa está fedendo já ou não? Não teve essa tristeza? Eu já fui, irmão. Já fui em velório que a pessoa já está com o caixão lacrado, e mesmo com o caixão lacrado, está podre. Você sabe que é assim. Morre um cachorro, irmão, vai uns 15 dias para ele começar a carniçar. O ser humano, 3 dias, 2 dias, está podre, irmão. A carne não presta para nada. A única coisa que tem valor é o Espírito. Por quê? Porque esse Espírito é animado pelas palavras de Deus. São as palavras de Deus que alimentam o nosso espírito. Quem entendeu, diga amém.